Queridos amigos, minhas queridas, já ouvi muitas vezes na vida, depois de eventos de grande repercussão, como uma guerra, por exemplo, um atentado terrorista, sei, uma calamidade pública, frases do tipo: o mundo jamais será o mesmo depois disto, ou o Brasil nunca mais será o mesmo. Agora, nesses tempos de coronavírus, voltei a ouvir esta frase. No entanto, apesar disto, o mundo nada mudou. Ou mudou um pouco no dia seguinte, um pouco menos já alguns meses depois. Depois de alguns anos, então, tudo voltou ao normal. E normal, nessa linha de raciocínio, é ter voltado ao que era antes. Mudado nada. Faço uma pequena correção. Não lembro com certeza, eu tinha lá os meus 9 ou 10 anos, ao término da Segunda Guerra Mundial, não lembro com certeza se foi a primeira vez que eu ouvi esta frase. De toda forma, o mundo ou a humanidade não ficaram muito diferentes, mesmo depois daquela carnificina mundial que foi aquela guerra, que custou 100 milhões de mortos, muita dor e muita destruição no mundo. Verdade, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que nesses 70 anos talvez tenha evitado uma nova guerra mundial, tenha conseguido mediar algumas guerras localizadas e, especialmente, produzido uma série de documentos em favor da humanidade, como, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, os acordos em favor da preservação da natureza, ou os acordos sobre as armas nucleares, o que, sem dúvida, teve algum significado. Mas o mundo continua o mesmo. As desigualdades horrorosas que separam países, separam pessoas, povos inteiros relegados à miséria, à fome e ao medo, forçados esses povos, as migrações que geram uma nova forma de escravidão. Por isso, apesar da ONU e de outros organismos internacionais de cúpula, as tensões internacionais continuam. As armas nucleares e outros artefatos de igual poder destruidor permanecem na dependência de que um dedo de um desses malucos que imaginam dominar o mundo aperte um botão. Assim continua a insegurança sobre o futuro, enquanto nosso planeta, nossa casa comum, continua sendo destruído, enquanto os sistemas de competição e de concentração continuam excluindo e ameaçando os mais fracos. E isto como no mundo selvagem, com toda a força da ciência e da tecnologia se acumulando nas mãos de sistemas globais, que destroem o pluralismo e a liberdade do mundo, sobretudo a liberdade de consciência e a liberdade de pensamento. O mais grave é que isto tudo, a perda da liberdade de consciência, de liberdade do pensamento, porque todo mundo pensa igual, tudo nem é percebido. Ou se percebido, é considerado normal. Vence o mais forte, como é a regra no mundo animal. Penso, no entanto, meus queridos, que um pequeno passo, depois do trágico evento da Segunda Guerra Mundial, mas que deve ser visto em seu significado maior, foi dado, sim, com a criação do mercado comum europeu, origem do que é hoje a União Europeia. Eu vejo a União Europeia um passo significativo em favor da solidariedade dos países que antes viviam se destruindo mutuamente em guerras sangrentas, o que demonstra que a cooperação é possível no lugar da competição que exclui. Demonstra também que a cooperação ou a solidariedade é capaz de promover a participação dos mais excluídos
E no caso da União Europeia, pode ser citados, por exemplo, a Grécia e Portugal, ou mais recentemente, mais de uma dezena de países que por mais de 70 anos foram vítimas da ditadura soviética e que hoje estão acolhidos e se transformando pela União Europeia. Mas, apesar desses significativos exemplos, o mundo não mudou. E temos sobre o futuro da própria União Europeia, porque os sistemas da competição e da disputa pelos mais fortes, os sistemas de concentração e da exclusão, continuam sendo ensinados nas universidades e nas teorias de desenvolvimento ou de organização social. E mais, continuam sendo aceitos, divulgados e prestigiados nos meios de comunicação e praticados pelos beneficiários desses sistemas, os que deles se beneficiam, seja da economia, na política ou no poder, como se ainda estivéssemos nos séculos passados, antes da revolução da ciência e da tecnologia. Tudo mudou, tudo, menos o sistema de exploração em que hoje ainda estamos vivendo. Essas teorias e práticas ultrapassadas pelos avanços da ciência e da tecnologia se fortalecem dessa forma na cabeça de muitos governantes e líderes mundiais, como se viu no Brexit da Inglaterra, por exemplo. Se vê nos Estados Unidos de Trump, na China de Xi Jinping, na Rússia de Putin, ou na discussão estéril no Brasil dos extremos e dos meios que nada pensam ou nada propõem de novo, mas apenas lutam pela manutenção da ordem atual ou pelo retorno ao passado. Temo que, apesar da frase repetida de que nada será como antes, temo que, passada a pandemia do coronavírus, tudo acabe voltando ao que era. Mas temo que tudo possa ser um pouco pior, se não houver a mudança nas pessoas e nas instituições, porque o processo de exclusão se terá agravado. Os excluídos terão ficado mais excluídos e os beneficiários serão mais beneficiados, os fortes mais fortes. Fiz essa análise, que na verdade acabou mais longa do que eu desejava, uma vez que, de novo, nesses tempos de pandemia, ouço a toda hora e por todos os meios o mesmo refrão: após o coronavírus, o mundo não será mais o mesmo. Mas se essa mudança, meu querido, minha querida, se essa mudança nas pessoas e nas instituições, na consciência das pessoas e na organização social do Brasil e do mundo, se não vier a ocorrer, se tudo voltar ao normal, isto é, ao que era antes, haveremos de ver a mesma competição entre pessoas, grupos e nações, onde vencerão sempre os mais fortes. Se continuará vencendo, se continuará vendo crescer a mesma concentração, que irá na proporção de seu crescimento, excluindo pessoas, grupos e nações, sempre os mais fracos sendo excluídos. Se continuará vendo a humanidade dividida cada vez mais entre os beneficiários dos avanços da ciência e da tecnologia e suas vítimas, se continuará vendo a mesma perda de valores essenciais e a mesma insegurança sobre o futuro, no rumo de alguma forma de ruptura que é sempre a de ser sempre consequência certa do desequilíbrio. De tudo o que disse, e do muito que, na verdade, eu poderia dizer, penso que ficou evidente que não basta, para promover a mudança necessária, não basta o choque de tragédias, seja das guerras, do terrorismo, ou da pandemia como o coronavírus, ou outra que vier adiante, sejam as crises econômicas,
a violência, a perda de valores, sejam as consequências do mau uso dos avanços da ciência e da tecnologia. De nada adiantarão. Para que o mundo seja outro, é preciso que cresça no mundo, que cresça aqui no Brasil e em cada comunidade, que cresça em cada pessoa, em mim, em você, meu querido, minha querida amiga, que cresça, se una e se manifeste a massa de consciência em favor das necessárias mudanças. Para isto, para que essa consciência seja eficaz, é necessário saber que mudanças devem ser feitas. É preciso que cada um, e que cada um de vocês e de mim, saibamos o que queremos ter e para onde queremos ir. Saibamos, enfim, que sociedade, que nova ordem mundial deva ser construída, que seja capaz de superar os desequilíbrios que estão crescendo e continuarão a crescer no mundo. Colaborando com você, meu querido amigo, minha querida, procurando dar uma contribuição, por pequena que seja essa contribuição, para o advento dessa nova ordem, uma nova civilização diferente, mais justa, mais humana, mais participativa e solidária, me permite sugerir, se você quiser se pôr por dentro de todas essas questões, e de um modo especial, se você quiser conhecer melhor nossa proposta por uma civilização participativa e solidária, quero sugerir a você que visite especialmente nosso site, cujo endereço está ali à vista, e que acompanhe nossa rede social. Nesse site você vai encontrar uma centena de vídeos e artigos sobre tão importantes questões. Escolha o que mais lhe interessar, acesse, ponha-se por dentro, reflita, comente, e se desejar, será importante que compartilhe, passe adiante. Deixo também meu convite para você, que teve a paciência de me acompanhar nesses minutos de reflexão. Deixo meu convite para que você faça o seu comentário sobre este vídeo. Sua contribuição, meu querido e minha querida, é muito importante. Também compartilhando com os grupos e com seus amigos, para que, passada a pandemia, não mais seja como antes, mas a humanidade venha a ser muito melhor, muito mais humana, muito mais participativa, muito mais solidária. Aqui das instâncias impostas pelo coronavírus, um grande abraço para você.